Vamos lá começar o último vídeo, que eu vi o horário, né, para não estourar o tempo do vídeo. Então vamos lá, a 25 graus. 25 graus, temperatura ambiente, uma atmosfera, CAPT, que eu disse que é 25. Mas ele disse que não é 25 aí. Ele disse que é 24,5. Então você faz o cálculo 24,5. Nessas condições de pressão e temperatura, qual será o volume ocupado por 64 gramas do gás ozônio? Bom, ele disse que uma atm e a 25 graus, o volume dos gases é de 24,5 litros. Se você tem 64 gramas de ozônio, um ozônio pesa 48. Então você vai pegar 64 e dividir por 48. Você vai ver quantos mols tem. Tem 1,3 mols. É só multiplicar por 24,5. Ele vai ter um volume de 32,6 aproximado. Vamos ver se não é isso. Vamos ver se não é isso aí. 1 mol, 48. 64 está para ver. Pronto. (32,67). Meu 32,66. Ok, pessoal. Questão 3. Um balão contém 1 kg de nitrogênio gasoso, N2. Outro balão de mesmo volume, contém 0,68 gramas de um gás X. Ele disse que gás é esse. Ambos os balões estão na mesma temperatura e pressão. Aí você aplica a hipótese de Avogadro. 1,2 é a massa. O número de moléculas tem que ser o mesmo. Então, 1,2 dividido por 28. Você acha o número de mol dele, que tem que ser igual a esse número de mol aí. Então, 1,2... Peraí, que eu fiz errado. 1,2 dividido por 28. Dá 0,043 aproximadamente. 0,043 é o mesmo número de moléculas que tem o gás X. A massa de gás X é 0,68. Então, 0,43, né, é o número de mol. É massa sobre massa molar. Então, 0,043. Então, vamos lá. 0,68 dividido por 0,0428. Vai dar 15,88, aproximadamente 16. Letra A. Vamos ver se é isso. 1,20 gramas de gás nitrogênio, 0,68 de gás X. Temperatura, volume e pressão são iguais, então a hipótese de Avogadro. Então, o número de moléculas do N2 é igual ao número de moléculas de X. Que é o número de mol? Massa sobre massa molar. Massa sobre massa molar de N2 é igual a massa sobre massa molar de X. Que é a massa de N2? 1,20. Massa molar 28, que é 14, N2, é igual a 0,68 massa molar de X. Massa molar de X vai dar 16 aproximadamente, porque não dá 16 certinho não, 15,38 aproximadamente 16. Bom, observe o negócio. A lei do gás ideal, ou equação de estado de um gás, que é o nome mais correto, antigamente chamada equação de Clipper. Foi que esses, dizem que foi ele, a gente não sabe mais se foi ele, por isso que a gente chama de equação de estado de um gás. Foi que ele pensou. Eu tenho a equação geral, PVT por Voltaire. Beleza. PVT é constante, certo. Aí pensou o seguinte, ó. Para um mol de um gás na CNTP, eu vou ter PVT é igual a 1, pressão, volume de 22 para cada mol, 273. Ele achou esse valor. E se eu tiver 2 mols, eu vou ter o dobro desse valor. Se eu tiver 3 mols, eu vou ter 3 vezes esse valor. Se eu tiver N mols, N vezes esse valor. Como isso aqui é uma constante, ele chamou de R. Então ficou PV sobre NRT, porque se T vem para lá, NR, R é a constante. Por vocês, nunca rezei tanto. A equação de estado de um gás. Então, basicamente, você tem duas formas importantes dos gases. A gente chegou às duas principais. Equação geral de um gás, PVT por Voltaire, quando envolver massa, e quando envolver massa, PV igual a NRT. Por vocês, nunca rezei tanto, que é chamada equação de estado de um gás, ou conhecida como equação de Clipper. PV igual a NRT. Eu uso ela quando envolver massa. Envolver massa, eu uso ela. Então, porque eu sei o valor do N. N é massa sobre massa molar, por exemplo. Correto? Então, você tem esse R é constante. Em atmosfera, 0,032. Em milímetro de mercúrio, 62,3. Em quilo pascal, 8,315. Sabe que eu sou obrigado a gravar esse R? Não, em todas as provas. Por exemplo,
Ao realizar uma reação de ferro metálico com uma solução aquosa de ácido clorídrico, HCl, um químico recolheu 83,15 litros de gás hidrogênio, H2, a 100 kPa de pressão e 27 graus Celsius, 300 Kelvin. Qual é a quantidade de mols de gás hidrogênio na amostra recolhida? Bom, você tem o volume, você tem a temperatura e tem a pressão. Aí você, como quer a quantidade de mols, você aplica PV igual a NRT. Por vocês, nunca rezei tanto. Pressão, 100 kPa. Volume, 82,3 litros. 83,15 litros. N é o que você quer. R em kPa, 83,315. Temperatura em Kelvin, 300. Aí você acha também. O número de moléculas no sistema, 3,33 mols. Se ele deu gás hidrogênio e quer a massa, ele podia pedir a massa. Era só aplicar agora o que é número de mol. Massa sobre massa molar. E aí achava. Questão 2. Há uma dúvida se certa amostra de gás oxigênio, O2, nitrogênio, N2, dióxido de carbono, CO2, todos apolares, medidas revelaram que a massa da amostra é de 0,7 gramas, seu volume 750 ml, 0,65 litros, sua pressão 0,82 atm. Então o R que eu vou usar é esse aqui. É possível decidir entre um dos três gases como sendo o que existe na amostra? Você vai achar o N, e do N você vai aplicar na massa e ver a massa molar de quem é. O que eu fazia? PV igual a NRT. Quem é a pressão? 0,32. Volume, 0,35 litros. N eu não conheço. 0,032, 300. Achei o número de mols. 0,025 mols. Pronto. Vamos lá. Número de mol é massa ou uma massa molar? Se for oxigênio, é 32. Né? Ou você já acha a massa molar logo, né? 0,70 a massa que ele deu. Pronto. Eu acho a massa molar e já vou descobrir que elemento é esse. 28. 28 não aqui é 32. 28 é o nitrogênio, aqui é 44. Questão 3. Deseja-se guardar 3 gramas de etano, C2H6, gás orgânico, massa molar 30, a 27 graus a 300 Kelvin, em um recipiente rígido de volume 1,5 litros, que suporte no máximo 6 atm de pressão, sem arrebentar. O recipiente pode ser utilizado para a finalidade desejada. Aí você vai ter que ver se ele aguenta essa massa. Aí você aplica. Número de mol, 3 sobre 30. 0 mol. Se aplica. Pressão que ele tem. Qual é a pressão que ele suporta mais? 6 atm. Então vamos ver se a pressão dá 6. Se passar de 6, ele não suporta. 1,64 suporta, ele suporta 6. Ele pode até ser usado até 6 atm de pressão. Então ele pode ter sido usado até que massa? Aí você acha um massa de etano que ele suporta? Tem que ser 6 de pressão. Aí você faz o contrário. A pressão é 6. 6 vezes 1,5 dividido por 0,032 vezes 300. Ele suporta 0,35 mols de coisa vezes 30. Ele suporta 10,58 gramas. Ele botou 3 gramas. Ele suporta 10,58 gramas sem arrebentar. Ok? Dúvida, pessoal? Vamos lá. Questão 4. 2 ou 2 gramas de um gás, não disse que gás é isso, estão contidos num recipiente de volume igual a 1,55 litros. Deu volume. Temperatura em Kelvin, você passa mais 273. Pressão em milímetro mercúrio, então você vai usar o R 62,3. Que gás deve ser esse? Você aplica PV igual a NRT e acha o número de mols. Depois você aplica a massa. Pressão, volume, a massa você tem e acha a massa molar, direto se quiser. Massa molar, 44. 44 é CO2. Esse aqui é 14 com 16 dá 28, 34. Aqui dá 64 e aqui dá 17. É para que esse gás é polar, esse é polar, esse é polar, esse é apolar e esse é polar. Só o CO2 é polar. Os que ele botou aí. Questão 5. A temperatura que deve ser aquecido um gás contendo num recipiente aberto, pressão constante, inicialmente a 25 graus,
de tal modo que nele permaneça 1/5 das moléculas iniciais. Essa questão é muito usada no vestibular. Como ele deu 1/5 das moléculas, você vai aplicar P1V1 é igual a N1RT1 sobre P2V2 N2RT2. Você corta a pressão, corta o volume, a temperatura você fica e o número de mols. Repara, eu vou aplicar a equação do estado em 2 estados diferentes. Pronto. Aí eu aplico PV igual a NRT, PV igual a NRT. Corta a pressão, corta o volume. Número de mol, não sei quanto eu tenho, mas vai escapar quanto? Permanece 1/5. Então no final só fica 1/5. R é constante, a temperatura 1298, a outra eu vou saber. Aí eu acho. Pronto. E aplicar a relação PV igual a NRT. Questão 6. Em um recipiente de 1 litro, volume, nitrogênio N2 a 5 atm, e um outro recipiente de 3 litros contendo gás oxigênio a 2 atm. Ambos estão na mesma temperatura. Qual deles é o maior número de moléculas? Aí você aplica PV igual a NRT em um, PV igual a NRT no outro, e vê quem tem maior número de mols. Exatamente. Ou você compara. Determina a relação entre o número de moléculas, já está aí. N sobre 1 e 6/5 do outro. Agora, mistura gasosa, a gente vai começar na próxima aula, pessoal. Essa parte aí de mistura a gente começa na próxima aula. Ok? A gente já falou hoje de estado gasoso, as leis do estudo dos gases, transformações isobárica, isotérmica, isocórica, CAPT, CNTP e a equação de estado de um gás. Na próxima segunda-feira a gente começa com mistura gasosa. Ok? Fiquem em quarentena ainda, mas estudando. Eu estou aqui até 15 para as 8 e a qualquer momento pelo meu zap, 988-55.000. Ok, pessoal? Boa noite, bons estudos.